Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós chegamos à nossa sétima aula da disciplina de Gerenciamento e Orçamento do curso Técnico em Edificações do Instituto Federal Goiano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar a nossa série de levantamento quantitativo, né, para que a gente consiga posteriormente fazer o orçamento a partir desse levantamento de dados. Então hoje a gente vai levantar o quantitativo de serviço de pintura, ou seja, a área de pintura das paredes a serem pintadas e, consequentemente, a área de revestimento, né? A gente vai ver que basicamente vai ser a mesma área. E também a gente vai aprender a levantar, né, o quantitativo de rodapés. Então vamos lá. Então, revestimentos e pintura de paredes. Então, como é que a gente vai calcular, né, essa área? Já adiantando, né, eu já falei isso na aula número 5, tanto os revestimentos quanto a pintura das paredes, elas vão ser levantadas em metro quadrado, ou seja, a gente vai calcular a área de pintura e a área de revestimento. A maneira mais prática de calcular, né, e documentar esse quantitativos, tanto do chapisco, emboço, reboco, pintura de paredes e os revestimentos em geral, seja azulejo ou outros tipos de revestimento cerâmico, por exemplo, é mediante a utilização de um formulário cujos dados de entrada são o perímetro e a altura, né, ou seja, o perímetro e o pé direito de cada cômodo, ou seja, basicamente a gente tem que levantar também, né, a área de cada parede. Aí vai variar, né, pessoal? Por exemplo, tem cômodos que a gente, por exemplo, a gente pode utilizar pintura, vai ter outros cômodos, por exemplo, cozinha, banheiro, que a gente vai utilizar o quê? Revestimento. Mas basicamente o método de levantar é a mesma coisa, ou seja, é o perímetro daquele cômodo multiplicado pelo seu pé direito. Aí a gente obtém, né, a área de parede a ser pintada em cada cômodo. Como esses serviços estão vinculados à área das paredes, né, em metros quadrados, o cálculo fica mais simples. Então vocês vão ver que vai ter muita semelhança com a aula 5. Então facilita até um pouquinho da gente entender, por isso que essa aula vai ser até um pouco mais rápida. É importante, no levantamento quantitativo, separar as paredes das áreas internas e externas, principalmente devido ao tipo de tinta, ou seja, de pintura aplicada. Vocês devem ter estudado em materiais de construção, né, os tipos de tinta. Consequentemente, para áreas externas a gente vai utilizar um tipo de tinta específico. Para áreas internas a gente já opta por outros tipos de tinta, né, específico, outros tipos de materiais, né? Então, consequentemente, na hora de fazer o levantamento quantitativo, né, o ideal é que a gente já separe a área dos cômodos internos e a área externa da edificação, a área das paredes, né? Justamente porque isso já facilita depois quando a gente for fazer o processo de orçamentação. Então aqui, basicamente, quais que são as variáveis que vão estar envolvidas. Então a gente pode montar uma tabelinha, ó, com os ambientes. A gente pode montar os ambientes. Isso aqui é só um exemplo, tá? De uma edificação com diversos ambientes, certo? Aí quais que são os dados de entrada para a gente calcular a pintura? Basicamente é o perímetro, né, das paredes que compõem aquele cômodo. Então, por exemplo, a sala de jantar, um exemplo, né, a gente soma o perímetro das paredes que compõem esse ambiente e multiplica pelo pé direito, né, que é a altura vai ser a altura da parede, basicamente. O que acontece? A gente tem que lembrar de descontar a área, né, referente às janelas e às portas, né? Porque vai ser o quê? Nessas áreas aqui a gente não vai pintar, né? A gente não vai utilizar a tinta para alvenaria, né? Isso aqui a gente pode calcular separadamente um tipo de tinta, né? O verniz para pintar essas portas. Então, lembrando, soma o perímetro do cômodo, multiplica pelo pé direito e desconta, né, a área referente às janelas e às portas. Aí a gente chega na área total em metros quadrados. Aí depois, consequentemente, né, a gente soma todas as áreas internas e externas e monta uma tabelinha. É bem simples, gente. Então aqui, novamente, né, a mesma coisa. Só uma tabelinha reduzida. Então vamos já partir para a parte prática, né? Um exemplo. Então seja a seguinte planta baixa de uma casa.
Realize o levantamento quantitativo da área a ser pintada em metros quadrados. Realizaremos o levantamento lembrando de separar as áreas de pintura externa, interna e externa. Então, o pé direito da minha edificação é 3 metros. A espessura da parede é de 0,15 metros. E aqui eu já coloquei, ó, que as portas, a porta 1 e a porta 2 possuem dimensão, a base mede 0,8 metros de base, né? E a altura 2,1 metros. Essa planta aqui. Acho que eu já trabalhei ela com vocês em outra aula. Então, tanto a porta 1 quanto a porta 2, elas medem 0,8 por 2,1. E as portas 3, 4 e 5, elas medem 0,6, né? Por 2,1. Nessa planta aqui, ela é meio esquisitinha, né? Ela não tem janela, mas já dá só pra gente aprender mesmo como é que a gente faz esse levantamento quantitativo. Então, não esquecer, né, de calcular, descontar nessas áreas dessas portas aqui. Então, eu montei essa tabelinha, tá? Eu já tá calculado aqui, eu vou explicando para vocês como é que eu cheguei nos resultados. Então, a gente tem 5 ambientes. A gente tem sala de estar, cozinha, banheiro e 2 dormitórios. Então, a sala de estar, cozinha, banheiro e os 2 dormitórios. Então, o que acontece? Primeira coisa, vou voltar aqui na tabelinha, a gente vai calcular o perímetro. A gente vai calcular a soma dos lados, ou seja, a soma das paredes internas, e vai multiplicar pelo pé direito. Aí a gente vai multiplicar pelo pé direito, e aí a gente vai obter a área bruta. Então, a área bruta vai ser a multiplicação do perímetro pelo pé direito. Então, basicamente vai ser o perímetro, né, da nossa edificação. Primeiro vamos começar pela sala de estar. Então, aqui na sala de estar, a gente vai medir, né, a gente vai fazer o levantamento quantitativo da área interna, ou seja, a gente vai levantar qual que são os comprimentos aqui, sem descontar as portas, né, a gente vai levantar esses comprimentos aqui. Então, ó, a sala de estar, ela tem 2 paredes de comprimento 2,85, dá para ver pelas cotas, né? Essa cota aqui, 2,85 de cá e 2,85 de cá. Certo? E ela tem 2 paredes, as 2 paredes no sentido do comprimento medem 6,05 metros. Vamos só voltar aqui. Então, essa distância daqui até aqui, ela mede 6,5 metros. Então, qual que vai ser a somatória desses dois? Como é que eu cheguei nesse valor de 6,05 metros? Olha, é só pegar e somar esses valores aqui, ó. 5,15 até aqui a porta, ó, dá 5,15, né? Mais 0,8, então 5,15 mais 0,8 dá 5,95. Só que esse pedaço aqui, ó, se vocês conseguirem fazer, se a gente fazer os cálculos aqui, a gente vai ver que esse pedaço ele mede 10 centímetros. Então, esse pedaço aqui, ele mede 10 centímetros, então 0,1 metros, né? 0,1 mais 0,8, 0,9. Mais 5,15 vai dar 6,05 metros. Então, vai ter 6,05 de cá e 6,05 de cá. Para a gente descobrir, gente, esse valor aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem todas as cotas aqui de cima, certo? Vamos começar, vamos somar os valores daqui, dessa parte interna aqui da parede do dormitório, até a cozinha. Lembrando que cada espessura vale 0,15. Então, vamos começar de cá. Então, daqui até aqui, 3,35, mais 0,15, 3,5, mais 1,5, 5, mais 0,15, 5,15, mais 2,85, 8. Então, a gente tem 8 metros de comprimento de área interna, certo? Agora aqui embaixo. Então, em cima tem 8, então embaixo tem que ter 8 também, certo? Ó, 1,8 até aqui, mais 0,15, né? 1,95,
1,95 aqui, ó. 1,95 mais 5,15 vai dar 7,1. 7,1 aqui na P2. 7,1 mais 0,8, 7,9. Para dar os 8, né, que aqui tem que fechar os 8, então para dar 8, sobra 0,1, que é o tamanho desse pedaço. Por isso que tem 0,1 mais 0,8, 0,9. 0,9 mais 5,15, 6,05. Então, por isso que é 6,05, certo? Então, aí, se a gente somar esses perímetros aqui, a gente vai chegar num valor X. Não me lembro de cabeça quanto que deu aqui, mas vamos fazer, né? 6,05 mais 6,05, 12,1. 2,85 mais 2,85 dá 5,7. 5,7 mais 12,1 dá 17,8. Então, 17,8, né, o perímetro da sala de estar, vezes o pé direito, que é 3, deu 53,4 metros quadrados. Vamos calcular agora, gente, a área bruta da cozinha. Depois a gente vem fazendo os descontos. Na cozinha é bem fácil, né? Ó, a gente tem duas paredes que medem 3,35. Então, duas que medem 3,35 total. E duas que medem 2 metros, né? Então, o perímetro vai ser o quê? 3,35 mais 3,35 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 3,35 mais 3,35 dá 6,7. 6,7 mais 4 dá 10,7. 10,7 vezes o pé direito, que é 3, dá 32,1 metros quadrados. Agora vamos para o banheiro. O banheiro também está bem facinho a cota. Ó, a largura 1,5 m, né? Interno, não esqueçam, tá? E o comprimento também é 2, né? Então vai dar duas paredes de 1,5 e duas paredes de 2 metros. Então, ó, 2 mais 2 mais 1,5 mais 1,5. Somando isso daqui, a gente vai chegar a 7 metros de perímetro, né? A soma dos lados. 7 vezes 3, 21 metros quadrados de área bruta. Agora no dormitório 1, primeiro dormitório. Também tá bem facinho de tirar a cota, o perímetro, né? Tem duas paredes, né, de 2,85. Então, duas paredes de 2,85 e duas paredes de 2 metros. Então, ó, 2,85 mais 2,85 mais 2 mais 2. Se a gente somar isso aqui, a gente vai chegar num perímetro total de 9,7 metros. 9,7 metros vezes 3, 29,1 metros quadrados. E no dormitório 2, né, pessoal? Dormitório 2, a área interna também está bem tranquila, ó. A largura, ó, 1,8. Então, a gente tem duas paredes, né, de 1,8 metros. E o comprimento, 2,85, né? Então, duas paredes de 2,85. Então, ó, 2,85 mais 2,85 mais 1,8 mais 1,8. Se a gente for somar esses comprimentos aqui, a gente vai ver, né, que vai dar um perímetro de 9,3 metros. 9,3 metros vezes 3 dá 27,9 metros quadrados de área bruta. Agora a gente tem que descontar as áreas, né, de cada cômodo. As áreas de cada porta em cada cômodo. Ó, na sala de estar, o que eu vou ter? Se eu for analisar minha sala de estar, eu tenho as 5 portas, né, ocupando as paredes que compõem a minha sala de estar, ó. Então eu tenho a porta 1, então vou ter que descontar, né, a área da porta 1, a área da porta 2, a área da porta 3, a área da porta 4 e também, né, a área da porta 5. Ou seja, todas as portas, elas fazem parte aqui da minha sala de estar. Então tem que descontar essa área de pintura. Então só lembrando, né, as portas 1 e 2, dimensão de 0,8 vezes 2,1 por 2,1. E as portas 3, 4 e 5, a base é 0,6 e a altura é a mesma. Como a altura é a mesma, né, 2,1 metros, a altura das portas, basta eu somar, né, o valor das 5 bases
e multiplicar pela altura, né? Que é o que eu fiz aqui, ó. A porta 1 e a porta 2, né, medem 0,8 por 2,1. E as demais portas é 0,6 por 2,1. Então, se eu fizer, eu posso fazer separadamente ou fazer desse jeito que eu fiz aqui, que é mais simplificado. Porque a altura das portas é exatamente as mesmas. Se eu fizer aqui esse cálculo, eu vou chegar que a área das portas aqui, a área das 5 portas, o somatório vai ser de 7,14 metros quadrados, que é a minha área de desconto. Então, a minha área bruta menos a minha área de desconto vai me dar a minha área total a ser pintada. Então, na sala de estar, 53,4 menos 7,14, 46,26 metros quadrados. Na cozinha, eu tenho só uma porta. Então, aqui na cozinha, ó, se a gente for ver, a área interna da cozinha. Não esqueça, não confunda, tá? A área interna da cozinha, eu vou ter que descontar só a área da porta 1, que eu não vou pintar, né? A porta 1, a gente viu que ela mede 0,8 por 2,1, né? Isso dá uma área de 1,68 metros quadrados. Então, a área bruta, né, da cozinha, que deu 32,1, menos o desconto de 1,68, vai me dar uma área total a ser pintada de 30,42 metros quadrados. No meu banheiro, ao meu banheiro tem que descontar a área da porta 3. A porta 3 ela mede 0,6 por 2,1. Então, o banheiro, 0,6 por 2,1, né, só uma porta, a área dá 1,26 metros quadrados. Então, se eu diminuir, né, a área bruta do banheiro menos a área dessa porta, a minha área a ser pintada vai ser 19,74 metros quadrados. E nos dois dormitórios, a gente também tem que descontar a área de uma porta. Então, na área interna desse dormitório, eu vou descontar a área da porta 4. E na área interna desse dormitório, eu vou descontar a área da porta 5. Né? Ambas têm a mesma dimensão, que é de 0,6 por 2,1. Então, se eu fizer, né, a área bruta de cada uma menos a área do desconto dessas portas, aí eu vou chegar na respectiva área a ser pintada, né, área líquida. Aí, para me saber, né, a área total a ser pintada, é só eu fazer o somatório das áreas internas. Lembrando que a gente está fazendo somatório de área interna. Por que isso aqui facilita bastante, essa montagem da tabelinha? Porque vamos supor que depois na cozinha, né? Vamos supor que eu queira pintar, por exemplo, a minha sala de estar com um tipo de tinta, os meus dois dormitórios com outro tipo de tinta e que eu queira fazer um revestimento na minha cozinha e no meu banheiro. Aí fica super fácil de você fazer esse quantitativo depois, né? Porque aí, nessa tabela já tem separado, né, a área total disponível, né, para aquela área em questão, para aquele cômodo em questão. Então, por isso que é super importante organizar esses dados em tabela, tá bom? Então, pintura interna tá pronta. Aí agora a gente tem a pintura externa. O que a gente faz com a pintura externa? Na pintura externa, a gente não vai separar por cômodo, a gente vai separar por parede. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, a pintura externa, eu vou separar a minha edificação em 4 paredes. Eu vou separar essa parede aqui, ela vai chamar de parede 1. Essa parede aqui eu vou chamar de parede 2. Essa parede eu vou chamar de parede 3. E essa parede eu vou chamar de parede 4. Então, a área externa eu vou enumerar paredes. E aí, basta eu fazer a mesma coisa, né? Vou calcular a área a ser pintada, né? Por exemplo, na parede 1, eu não tenho nada para descontar, né? Não tem área de porta nem janela, porque eu não coloquei janela aqui. Na parede 2, também é só área bruta, não tem nada para descontar. Já na parede 3, eu tenho que descontar, né, a área da porta 2. E na parede 4, eu não tenho que descontar nada. No caso, a área externa é bem mais simples que a área interna. Então, a parede 1, o que vai ser a parede 1? A parede 1 é o perímetro da parede, que é 8,3. Por que é 8,3? A gente viu anteriormente que daqui até aqui mede 8 metros, né? Certo? Como a espessura da minha parede, ela mede 15 centímetros, pessoal. Como a espessura da minha parede, ela mede 15 centímetros, então eu vou ter, ó, 15 centímetros de cá e mais 15 centímetros de cá. Então, isso vai me dar
um perímetro, né, de 8,3. 15 centímetros de cá, mais os 8 metros até aqui, mais 15 centímetros de cá, então esse total aqui é de 8,3. Aqui, gente, então tanto aqui como a parede 3, o perímetro, o comprimento vai ser de 8,3. E aqui na parede 4 e na parede 2, basta eu somar, ó, a espessura aqui, ó, tem que ficar atento às cotas. É 0,15, né? 0,15 mais 2, 2,15. 2,15 mais 0,15, 2,3. 2,3 mais os 2,85, né? 2,3 mais 2,85, 5,15. 5,15 mais 0,15, 5,3. Então, tanto a parede 2 quanto a parede 3, o comprimento, ou seja, o perímetro, é 5,3. E a parede 1 e a parede 3, o comprimento, né, o perímetro da parede, vale 8,3. Então, já até coloquei aqui, ó. Parede 1 e parede 3, o perímetro é 8,3, né? Que a gente viu agora. Parede 1 e parede 3, maior perímetro, 8,3. Parede 2 e parede 4 é 5,3 o valor do perímetro, certo? Aí agora o que eu faço? Para me descobrir a área pintada é só multiplicar pelo pé direito. Então 8,3 vezes 3, 24,9, tanto para a parede 1 quanto para a parede 3. 5,3 vezes 3 dá 15,9, tanto para a parede 2 quanto para a parede 4. Na parede 1, eu não tenho nem porta nem janela para descontar, certo? Então, a minha área líquida vai ser a própria área da parede, não tem que descontar nada, ó, não tem porta nem janela aqui. Na minha parede 2, a mesma coisa, eu não tenho porta nem janela para descontar. Então, ó, a área de desconto é 0. Então, vai ser a própria área bruta, minha área líquida, 15,9 metros quadrados. Já na parede 3, eu tenho que descontar uma porta. Então, tem que descontar a porta 2, né? Qual que é a área dela? 0,8 por 2,1, né? Então, 0,8 por 2,1, a área de desconto é 1,68. Então, a área bruta, 24,9 menos 1,68. Então, a minha área líquida é 23,22 metros quadrados. Na minha parede 4, né? Eu também não tenho nada para descontar, ó, nem porta e nem janela. Então, a própria área bruta é a minha área líquida. Aí eu vou somar a área total externa, né? Então, a minha área total externa, gente, foi de 79,92 metros quadrados. Então, acredito que ficou bem facinho de entender. Rodapé, gente. O rodapé parece um mero detalhe, mas a verdade é que ele é muito importante para vários aspectos do ambiente. Não sei se vocês estudaram já rodapé em outras disciplinas, mas vamos lá ver um pouquinho sobre ele, como é que faz o levantamento quantitativo. Primeiramente, o rodapé vai ser responsável por trazer uma maior harmonização entre os elementos do cômodo, principalmente quando se trata do piso e da parede. Então, o rodapé, gente, ele é importante porque, de certa forma, se a gente for pensar em harmonização, né? Se a gente for olhar para a parte arquitetônica do local, ele dá uma maior harmonização e ele é muito comum de ser utilizado, né? Principalmente para combinar, né? Com o piso e com a parede. Então, alguns exemplos. Então, a gente tem rodapé, né? De material de cerâmica, né? Feito de cerâmica. A gente tem rodapé, por exemplo, feito de porcelanato. A gente tem, por exemplo, rodapé feito de MDF, madeira e etc. A gente tem alguns também que possibilita até que seja embutido, né, fiação elétrica dentro desses rodapés. É possível que seja feito isso. Alguns rodapés a gente tem também de mármore, granito e outros. Então, quais são as principais funções de um rodapé? Eu separei aqui 3, basicamente, para a gente ver na aula de hoje. A primeira é proteger o revestimento das paredes contra umidade, tanto no caso de eventuais derramamentos de água e outros líquidos, quanto no caso de limpeza do piso com água corrente ou pano úmido. Então, de certa forma, o rodapé, gente, ele vem para dar uma proteção para o revestimento, para a nossa pintura, contra a umidade, né? Contra a água que vai ser utilizada aqui nos serviços de limpeza.
Além disso, os rodapés também protegem as paredes contra possíveis impactos ocasionados por batidas de objetos, inclusive da vassoura ao se fazer a limpeza. Então, de certa forma, ele propicia, né, ele propicia como uma barreira, né, para conter o impacto de objetos, seja um rodo, uma vassoura ou qualquer objeto, para não danificar o nosso revestimento, nossa pintura. Outra função, dá melhor acabamento no encontro entre as paredes e os pisos, que comumente pode apresentar falha, né? Então ele acaba dando uma maior harmonização, melhor acabamento. O rodapé, ele se comporta então como um arremate desses planos, oferecendo acabamento mais uniforme e escondendo pequenos vãos que possam existir entre parede e piso. Ainda, gente, os rodapés, como eu falei para vocês, tem alguns modelos que propicia, né, que permite esconder a fiação elétrica da residência, que vai ser embutido no próprio rodapé. Então tem alguns, né, que já propicia que a instalação elétrica seja passada por eles. Então é um tipo de solução a ser utilizada, né? E uma terceira função é a função estética, né, gente? Se comportando como uma moldura do espaço, que podem destacar tanto o piso quanto a parede, dependendo da intenção do projeto e do tipo de rodapé. O rodapé, gente, basicamente ele é quantificado em metro linear. Então o rodapé ele não é quantificado em área, a gente quantifica ele em metro linear. Normalmente o rodapé ele apresenta uma altura que pode variar aí entre 10 e 15 centímetros. O mais comum é em torno de 10 centímetros, 0,1 metros. Então se a gente quiser saber a área, é só a gente multiplicar, né, o que a gente vai levantar em metros linear por essa espessura correspondente, essa altura, né, que vai variar entre 0,1 metros e 0,15. Então como que a gente quantifica o rodapé? Basta encontrar o valor do perímetro de cada ambiente, lembrando de descontar o valor correspondente à largura ou à base das portas. Então, gente, tem que tomar cuidado, tem que lembrar de descontar a largura da porta. O rodapé ele é colocado na parte inferior, né, da parede. Então, quanto à janela, a gente não precisa se preocupar, né? Mas quanto à base das portas, ou seja, a largura das portas, a gente tem que lembrar de descontar. Então, uma possível tabelinha para a gente montar, né, a gente colocar o ambiente, o nome do ambiente. A gente soma o perímetro total desse ambiente. E caso tenha porta, né, vai ter, né, a gente lembrar de fazer o desconto, né, a gente descontar esse perímetro dessa base das portas. Então, lembrando que o rodapé, gente, a gente pode colocar ele em toda a edificação, tanto na parte interna quanto externa. Tem projetos, né, já vi casas que tem rodapé tanto na parte interna quanto externa. Já tem outras pessoas que preferem, outros projetistas que preferem colocar só na parte interna. Tem pessoas também que não colocam, por exemplo, rodapé em banheiro, por causa do revestimento, né, para colocar revestimento na parede e tal. Aí vai depender do tipo do projetista, onde ele vai querer colocar o rodapé e onde ele não vai colocar esse rodapé, certo? Então, gente, vamos utilizar a mesma planta baixa e, nesse caso, a gente vai realizar o levantamento quantitativo de rodapé, né, em metro linear. Suponhamos que será colocado o rodapé em todas as paredes internas de todos os cômodos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os cálculos considerando que em todos os cômodos, em todas as paredes, a gente vai colocar esse rodapé. As características, gente, da edificação são as mesmas do exemplo anterior da pintura. A espessura da parede é de 0,15 metros. Portas 1 e 2, elas têm base de 0,8 por 2,1. No caso, a altura não vai importar, né? O que vai interferir aqui vai ser só a base, só a largura da porta. E as portas 3, 4 e 5, elas têm base, ou seja, largura de 0,6 metros, que é o que importa aqui pra gente. Então, gente, o rodapé a gente vai quantificar, né, a área interna. Lembra que no exemplo anterior a gente já calculou a área de pintura, né, interna? Então vai ser fácil, né? Basicamente é só a gente meio que reaproveitar aquelas áreas anteriores. Então, ó, novamente a gente vai colocar rodapé, a gente vai supor que a gente está colocando o rodapé nos 5 cômodos.
nos 5 ambientes, né? E aí, a sala de estar, a gente fez o cálculo da área interna da sala de estar, que a gente vai colocar em toda a parede, né? Lembra? 2,85 a largura, né? As duas paredes. E a gente viu que o comprimento total, né? Dá 6,05. Então, 6,05. Então, 2,85 mais 2,85 mais 6,05 mais 6,05, perímetro dá 17,8 metros. Da cozinha, gente, a gente viu que na cozinha a gente tem duas paredes de comprimento 3,35 e largura de 2. Então, duas paredes de comprimento 3,35, né? Aqui e aqui. E duas paredes de 2 metros de comprimento. Então, o perímetro vai dar 10,7 metros, né? Somando esses valores. Lembrando que aqui não precisa de pé direito, né? Que a gente não está calculando a área. No banheiro, a gente tem duas paredes de 2 metros e duas de 1,5 metro, certo? Ó, duas paredes de 2 metros, aqui, né? Área interna. E duas paredes de 1,5 metro. No dormitório 1, a gente tem duas paredes de 2,85 e duas de 2. Então, ó, duas paredes de 2,85, aqui e aqui, e duas paredes internas, né, de 2 metros. E no dormitório 2, duas de 2,85 e duas paredes de 1,8. Então, duas paredes de 2,85 e duas paredes de 1,8. Opa. Aí a gente somando os perímetros de cada cômodo, né? Aqui nessa coluna. Então, a gente tem os perímetros referentes à soma das paredes de cada cômodo. A gente já fez isso anteriormente. E aí, o cálculo, ou seja, o desconto, vai ser o desconto referente à base das portas, né? A largura das portas. Então, na sala de estar, a gente viu que tem a gente vai ter que descontar a base da porta 1, porta 2, porta 3, porta 4 e porta 5. Então, vai afetar aqui, a gente vai ter que descontar a base das 5 portas. Lembrando que a porta 1 e a porta 2, largura 0,8 e as outras demais 0,6. Então, o perímetro de desconto vai ser 0,8 metros mais 0,8 metros, a base das portas 1 e 2, mais a base das outras 3 portas, que somando, o desconto da base das portas vai ser de 3,4 metros. Na cozinha, a gente tem 0,8, né? Que é o desconto da base da porta 1. No banheiro, a gente vai descontar a base da porta 3, que é 0,6. Então, ó, cozinha, vou descontar 0,8. E banheiro, eu vou descontar 0,6. E nos dois dormitórios, eu também vou descontar a base, né? De 0,6, desculpa. Então, eu vou descontar 0,6 aqui e 0,6 aqui de dentro. Então, gente, para mim calcular o perímetro total com desconto, é só eu fazer, né? O meu perímetro total bruto, né? 17,8, menos a base das 3 portas, das 5 portas da sala, que deu 3,4, meu perímetro total é 14,4. Perímetro bruto da cozinha deu 10,7 metros. Menos uma base de uma porta de 0,8, 9,9 metros. No banheiro, o perímetro deu 7 metros. Menos a base de uma porta de 0,6, dá 6,4 metros. No dormitório 1, o perímetro das portas deu 9, das portas não. O perímetro do cômodo, né, do ambiente, deu 9,7 metros. Menos o desconto de uma base de uma porta de 0,6, dá 9,1 metros. E no dormitório 2, o perímetro deu 9,3 metros, menos o desconto da base de uma porta de 0,6, o perímetro dá 8,7 metros. Somando os perímetros, né, a gente chega, né, em metros linear, que a gente vai precisar nessa edificação interna, tá? A gente vai precisar de 48,5 metros de rodapé. Aí o que acontece, gente? A gente pode usar rodapés de diferentes materiais. Então vamos supor que na sala, nos meus 2 dormitórios, eu vou querer colocar um rodapé que combine com o tipo do material que eu tô do meu piso. Então aí fica fácil, né? Se na sala, no dormitório e nos dormitórios eu quero usar um tipo de rodapé, então aqui eu já tenho uma área específica para cada um. Se na cozinha e no banheiro, né,
eu quero usar outro tipo de rodapé, aí aqui eu já tenho a área correspondente, certo? Então, isso aqui pode variar, tá? Tipo, o tipo de rodapé que eu vou querer, por exemplo, nas áreas molhadas, eu posso colocar, por exemplo, um rodapé de um porcelanato, algum tipo de material antiderrapante, por exemplo, para combinar com o piso, e assim sucessivamente. Bom, espero que vocês tenham entendido como é que realiza o levantamento quantitativo desses materiais, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar uma atividade na plataforma, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais. Abraço.